Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Sou a Maria Eduarda, aluna da aula da Clínica de Estomatologia. Hoje o nosso paciente faltou e uma das principais queixas dele era que ele tinha restauração mal adaptada e por ele ter essa restauração mal adaptada, estava causando sangramento e quando ele passava o fio dental rasgava. E a gente buscou um artigo e o tema desse artigo o artigo que nós escolhemos foi Adequação do meio bucal antes de restaurações estéticas, que foi um dos que nós achamos mais semelhantes ao caso que aconteceu com o nosso paciente. O que é a adequação do meio bucal? A adequação do meio bucal ela consiste em um conjunto de procedimentos realizados antes da restauração definitiva com o objetivo de reduzir a quantidade de bactérias cariogênicas, diminuir o acúmulo de placa, controlar a progressão da cárie, melhorar a higiene do paciente. E é por isso que a gente passou essas informações para ele, né? Porque isso é a adequação do meio bucal. E o porquê que a adequação bucal ela é tão importante? Os autores do artigo, eles explicam que realizar restaurações sem controlar a doença, a cárie, pode levar ao risco de um fracasso nesse tratamento. Isso acontece porque as bactérias, elas continuam ativas, há maior risco de infiltração, que foi o caso dele, e surgem novas lesões de cárie, e as restaurações podem falhar mais rapidamente. E no caso dele, por ele estar com uma restauração mal adaptada, causava muito sangramento, não tinha até o momento atividade de cárie, mas com o passar do tempo, se ele não tratar, é muito possível que haja sim uma atividade de cárie. Como a adequação foi feita no caso clínico, no caso clínico do artigo, né? No caso apresentado do artigo, os profissionais sugeriram várias etapas importantes. Primeiro, evidenciação da placa bacteriana. Foi utilizado um método para mostrar ao paciente onde havia maior acúmulo de placa, facilitando a conscientização e higiene oral. E isso foi também o que nós fizemos com o nosso paciente. Mostramos para ele onde tinha cálculo, mostramos para ele o acúmulo de placa que estava na boca dele. A orientação de higiene bucal e dieta. Nós conversamos também sobre a dieta do paciente. Ele não tinha uma dieta altamente cariogênica, ele não ficava fazendo várias refeições durante o dia, ou ficava beliscando durante o dia, não. Ele fazia as maiores refeições, né, café da manhã, almoço e janta, e no meio da tarde ele falava que tomava um café, mas não era uma atividade de dieta, não era uma dieta, na verdade, cariogênica. E sobre o artigo, né, o paciente desse artigo recebeu as instruções de escovação, controle do biofilme, uso correto da higiene oral e a redução da dieta cariogênica. O artigo destaca que a participação do paciente é indispensável para o sucesso do tratamento. Nós também, trazendo, né, com base nesse artigo, para o nosso atendimento com o paciente, também falamos sobre a escovação, o controle do biofilme e o uso correto do fio dental. Nós orientamos ele como passar o fio dental. O tratamento periodontal. Isso daqui do artigo, né? Foi realizado o tratamento periodontal inicial para reduzir a inflamação gengival e melhorar as condições dos tecidos do suporte dos dentes. A remoção do tecido cariado. Os profissionais removeram o tecido cariado utilizando brocas esféricas, escavadores da dentina e outros instrumentos rotatórios. Nesse caso, desse paciente do artigo, foi feita a remoção da cárie, mas no nosso paciente não foi removida a cárie porque não tinha cárie, mas se ele tivesse, a gente iria fazendo ali no plano de tratamento. Boa tarde, meu nome é Pietro, sou a dupla da Maria Eduarda. A gente está falando sobre o relatório, vou dar continuidade e explicar um pouquinho o que foi feito na conduta do nosso paciente também. Bom, no presente artigo foi usado o ionômero de vidro. Ele dá bastante destaque ao cimento de ionômero de vidro. Por quê? Porque ele foi utilizado como a restauração provisória, porque ela possui várias vantagens, como por exemplo, a adesão à estrutura dentária, a liberação de flúor, o efeito cariostático, a biocompatibilidade que ele produz e o auxílio da remineralização do dente. Esses autores do artigo, eles explicam que o flúor libera
liberado pelo material, ajuda a reduzir as bactérias, como Streptococcus mutans e Lactobacillus. Como o nosso paciente já veio com uma restauração, mesmo ela sendo mal adaptada, ele não soube nos dizer que material ele foi usado, mas a gente acredita que foi usado cimento de ionômero de vidro. Agora eu vou falar sobre a relação entre a adequação e o meio estético. Esse artigo ele mostra que a estética só deve ser realizada após o quê? Quando a inflamação estiver controlada, quando a higiene também estiver adequada e também a atividade da cárie estiver estabilizada. Isso vai garantir o quê? Uma maior longevidade da restauração, um melhor resultado estético, uma melhor saúde gengival e também uma maior previsibilidade clínica. Bom, como o nosso paciente já chegou para a gente com uma restauração mal adaptada, então o que seria correto a gente fazer? Era ou a gente arrumar, fazer uma outra restauração para o dente, ou seria um encaminhamento para outra clínica da Univale. O que mais impactou no presente artigo foi que a restauração estética ela não começa pela resina, ela vai começar pelo quê? Pelo controle da doença cárie, pela higiene bucal e pela adequação do meio bucal. Então, o artigo ele fala basicamente isso, de que não dá para fazer uma restauração sendo que o meio não está adequado para aquela restauração. E um ponto também que nós achamos importante, trazendo agora mais do paciente para o nosso trabalho, é que ele era um paciente que ele queria muito fazer implante, só que não tinha como ele fazer implante, sendo que o meio bucal dele não estava adequado para aquilo, é tanto que o índice de placa dele estava altíssimo, estava mais de 87%, porque ele não escovava o dente muito bem, ele tinha outras restaurações também mal adaptadas, então o próprio meio dele não estava adequado para o implante, que eu acho isso válido ressaltar. Porque não tem como, se a gente for parar para pensar, o que foi falado no começo do vídeo, não? O que é a adequação bucal? A adequação bucal é o paciente estar com a boca, digamos assim, saudável, entendeu? E não adianta o paciente vir com um controle de biofilme desregrado, uma má escovação, uma higiene oral péssima e querer colocar um implante. Se ele for colocar um implante com tudo isso daí perdido, vai perder um implante. O intuito dele nessa clínica que ele veio nos procurar era mais sobre colocar implante. Só que também a adequação do meio bucal dele não estava adequada, ele tinha que procurar um ortodontista, também tinha um dente com mobilidade e também duas restaurações mal adaptadas. E isso, o artigo também fala bastante, né, sobre a questão da mal higiene e dieta que super influencia sobre mais ali o meio estético. Do que adianta a pessoa ter várias restaurações ali no dente ou até mesmo lente, né, que o artigo também fala, mas não for uma coisa bem feita, porque se for algo mal feito, mal realizado, vai causar prejuízo para o paciente vai ficar com mobilidade, pode causar mobilidade, pode até perder aquele elemento dental por conta de uma restauração mal adaptada. O paciente, quando a gente fez a avaliação dele, ele tinha bastante placa nos incisivos inferiores. Tinha cálculo também. Bastante. Então, mesmo ele falando que escovava os dentes 2, 3 vezes ao dia, que se alimentava bem, a gente consegue ver isso daí. Isso também a gente viu no dia a dia, como a professora explicou na sala, que o paciente fala que escova 3 vezes ao dia, fala que passa fio dental, mas quando a gente vai ver ali clinicamente, a gente vê que não era bem assim. É tanto que nos incisivos centrais inferiores dele tinha cálculo atrás, tinha muito cálculo atrás, mas dava para ver que o cálculo estava rachado, ou seja, ele passava o fio dental incorreto, porque passava, mas não sabe? Como não dava continuidade no movimento. Isso, ele só passava e tirava, ou seja, passava nas interdentais e deu. Ele não varria o dente por completo, não passava, bonitinho.
Então ele já não sabia nem passar o fio dental. Nós orientamos ele como passar o fio dental. E esse cenário, a gente vê que é muito mais corriqueiro do que a gente imagina, porque foi orientado, mas hoje que era para ele vir, para fazer a profilaxia, a raspagem, ele não veio. E isso vai só piorar o caso dele, né? Vai ser, o processo de implantodontia vai ser mais tardio, né? Porque se ele viesse, se a gente fizesse a profilaxia, se a gente fizesse todos os passinhos direitinho, a gente encaminharia ele para uma outra clínica, a outra clínica de dentística, para depois a clínica de dentística poderia passar ele para a clínica de orto, para depois ele conseguir o implante. Esse é um processo mais rápido. Só que ele, como não compareceu na nossa clínica hoje, ele já quer fazer o implante, então vai ser um procedimento bem mais tardio. E assim, ó, e por mais, digamos, que ele coloque o implante agora, se ele não tá cuidando agora, ele vai perder o implante, porque não, vai dar... eu acredito que esse implante nem tem como ser, né? Porque tem que... O meio bucal dele não tá... foi basicamente isso, inadequado. O meio bucal dele, no momento, está inadequado. Então não tem como ele receber o implante. Ser um paciente de implante. Então, professora, foi basicamente isso. Foi um trabalho bem simples, mas eu acho que a gente entendeu bem o conteúdo, principalmente do paciente, né? E eu acho que o artigo que nós escolhemos foi um artigo que falou bastante sobre isso. E é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, tchau, tchau.